Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele e era muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes, disse-me ele. Profetiza a estes ossos, disse-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: és que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui que o nosso Deus é o Deus do impossível. Porque olha a situação desses ossos. Não, o leitor do livro aqui, o escritor do livro, ele se refere sequíssimo, quer dizer, já passou de seco. Já, se você pegar e apertar, vira farinha. Isso, vira poeira, né? Farinha vira poeira, vira terra, né? Porque da terra nós íamos de lá, vamos voltar. Mas ninguém se levanta contra Israel e permanece de pé. Todos que se levantam contra Israel não fica muito tempo para contar a história. Ali o exército de Israel estava todo dizimado, mas Deus, depois de estar morto, já não ter pele, já está sequíssimo, Deus tem o poder para trazer a vida. Porque o nosso Deus é o único que faz esse tipo de coisa. Então, nós não precisamos nos desviar para a direita ou para a esquerda para procurar outra coisa a não ser o nosso Deus. Olha só o que ele diz para o profeta. Ele pega o profeta e leva para o meio do vale de ossos, ali onde está cheio de ossos. E faz o profeta andar na superfície daquele vale. E ele pergunta para o profeta: Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Mas o profeta, com sabedoria, ele só diz: Senhor, tu sabe. Porque pela visão do profeta, com certeza ele ia dizer: Senhor, não tem jeito não. Isso aqui é impossível. Mas ele estava falando com o autor do impossível, não é não? Ele estava falando com o autor do impossível. Ele estava falando com aquele que pode todas as coisas. Mas ele respondeu muito bem. Senhor, tu sabe. Porque ele sabe todas as coisas, né? Antes que nós vamos pensar, antes que o pensamento chegue à nossa mente, ele já sabe. E ele dá uma ordem, diz: fala para esses ossos, profetiza. Profetiza. E diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E ele dá uma ordem. E de repente ele vê aqueles ossos batendo contra ossos. Ele ouve um barulho, um ruído de ossos se batendo, cada osso se juntando aos seus ossos. Eu não sei para onde você andou perdendo aquilo que você, com tanto sacrifício, conquistou e perdeu. Mas Deus está dizendo que ele vai voltar para as suas mãos.
Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te restituir. Porque você já imaginou a família desses mortos aqui? Depois de tanto tempo, não tem esperança. Ali era esperar contra a esperança. Era esperar contra a esperança. Dizer, não, tu é doido, como que tu... Não, já pensou o fulano, aquele defunto que já morreu, talvez há uns 30, 40 anos, de repente bater na tua porta, Vivinho da Silva ali? Sou eu. Não, você? Não, sou eu sim. Aí, mas se é tu mesmo, então fala aquelas coisas que a gente fazia junto. Ah, eu sei, me lembro de tudo. Minha mente tá brilhante. Já imaginou um negócio desse? E é assim que vai ser. As pessoas dizem, já morreu, não tem mais jeito, não tem como reviver. Deus disse, tem, porque eu sou. E quando eu sou, está no negócio, pode estar morto, ele faz ressuscitar. Pode estar o mundo todo dizendo, não tem mais jeito, ele disse, tem, porque o eu sou está aqui hoje. O eu sou está na casa para te restituir, para abrir a porta que você precisa. E aí ele diz assim, ele vê. Agora tu imagina aquele profeta, os cabelos dele devem ter ficado tudo em pé. Meu Deus do céu, olhando aqueles ossos, igual um quebra-cabeça se montando ali, sabe, tudo ali bonitinho. Não estava o pé indo para a cabeça indo para o pé, não. Estava tudo indo para o seu devido lugar. Tudo aquilo que estava bagunçado, Deus vai colocar no seu devido lugar. Aquele demônio que estava te aterrorizando, a tua vida, a tua casa, a tua família, Deus vai remover ele da tua casa, vai remover ele da tua família e vai te dar vitória. E aí aquele profeta, ele fica ali, vendo, do jeito que Deus falou, do jeito que ele profetizou, ele está vendo ali tudo acontecer. Aí ele vê os ossos juntar os seus ossos, ele vê criar tendões, ele vê criar carne. Ele, tá vendo só? Tudo que não existia vai ter. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí ele vê, depois da carne ali já tudo ali preenchido, ele vê a pele se estender sobre os corpos. Tá o corpo perfeito. O corpo já tá perfeito, mas tá faltando o quê? Tá faltando o espírito. E Deus diz, filho do homem, profetiza que o Espírito vem dos 4 ventos e entra sobre estes corpos. E o Espírito vem e entra sobre aqueles corpos. E aqueles corpos se põem de pé. E ele diz, está vendo isso? É toda a casa de Israel. Nós vimos na Bíblia, de capa a capa, todo o exército que se levantava contra Israel, Deus dava a Israel de mão, dava a vitória para Israel, assim, de mão beijada. De mão beijada pelo seguinte, porque parecia impossível. A muralha de Jericó era uma. Quem dizia que Israel conseguia, que Josué, com o povo dele, conseguia derrubar aquela muralha? Mas não foi Josué, não foi o grito, não foi nada. É o nosso Deus que faz. Então, por mais que as pessoas estejam te criticando, agora tu virou um crentinho, agora, quem te viu, quem te vê, agora tu só fala de Deus, se Deus quiser, Deus vai abrir, Deus vai fazer, se Deus quiser. Nossa, virou então agora de ser crente agora, é? Que foi? Arrumou uma crentinha? Ou tu arrumou um crentinho? Não se preocupa com isso. Se preocupa simplesmente de fazer a vontade de Deus. E Ele vai fazer sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Ele vai te dar vitória naquilo que o pessoal estava rindo de ti, esnobando de ti, dizendo não vai conseguir. Ah, mas isso não é para ela. Deus diz é para ela, porque eu sou. Está na casa. E quando eu sou está na casa, tudo acontece. Tudo que estava dizendo não vai dar, não vai conseguir ser demais para ela. Quem ela pensa que ela é? Ela é uma serva. Ela é uma serva, ele é um servo obediente. E Deus tem prazer em abençoar filhos obedientes. Ele tem prazer em abençoar. Tem. E hoje ele está mandando, profetiza. Tem pessoa que diz assim,
A minha pastora falou, o meu pastor falou que eu não posso orar por mim, que eu não posso orar pela minha casa. Busca a presença do Espírito Santo para a sua vida e aí você pode. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse: e recebeis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então busca o batismo do Espírito Santo. Busca, porque quando o Espírito Santo entra, ele traz a vida onde não tinha vida. Não fica que nem aquelas pessoas comendo só pela mão dos outros, só fazendo aquilo que as pessoas que não sabem nem o que ela está falando para você fazer e você vai e faz. Aprende a andar pela palavra, aprende a obedecer a palavra e seguir. Tá tudo certo ali com que a palavra condiz com o que a palavra falou, então obedeça. Mas se não condiz com a palavra, então não faça, porque não é bom. Não é bom. Porque a palavra é Deus falando. E se você não está de acordo com a palavra, então você não está de acordo, você não é filha obediente, não é filha obediente. Porque para ser obediente tem que obedecer a palavra. Onde já se viu quer dizer que se você está ali morrendo, não, estou morrendo, mas Deus disse, profetiza. Aí, não, mas eu não posso, porque o meu pastor, a minha pastora disse, a família é cheia de maldição hereditária. Ah, eu já aceitei Jesus, essa maldição hereditária continua na minha vida não continua. Na minha vida não continua. E sabe por que eu digo que não continua? Porque eu vim de uma família de macumbeiro. Foi. Mas Deus escolhe. A minha mãe dizia, olha, se eu não tivesse parido em casa, dizia, não, foi trocada no hospital, porque essa daí não se parece com a gente. Sabe, eu acho que eu era mais ou menos uma Davizinho, sei lá. Eu era um Josézinho que só prestava para dar os recadinhos, ou então para cuidar das ovelhas no campo. Mas Deus disse, não, tu é escolhida minha. Tu é escolhida minha. Ai, não, mas eu não posso orar. Não posso porque o pastor falou que eu não posso. Olha, deixa eu contar aqui para vocês. Uma vez, não muito tempo, eu estava numa igreja aí, eu ainda mais ou menos, crente Ramon, estava começando a me aplumar, sabe? Deus já tinha falado para mim. E eu comecei a andar debaixo da obediência, a direção. Deus disse, vai, eu vou. Deus disse, fica, eu fico. E eu tinha muitas estátuas, imagens na minha casa. Muito. Eu não tenho nada contra os católicos, não. Eu não estou aqui, eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. Meu negócio é com Deus. É só um comentário, mas não se ofenda, pelo amor de Deus. E aí, o pastor mandou que a gente fizesse uma oração para ver o que estava nos incomodando dentro da nossa casa. Se tinha alguma coisa que Deus não estava de acordo. E eu comecei a orar. Na minha casa, eu tinha imagem para todo lado. Para todo lado. Tudo que era nome de imagem ali, eu tinha. E eu deitei no sofá e eu tinha uma que ela era dentro de uma redoma de vidro, sabe? E muito bonita. E quando eu olhei para aquela imagem, começou a me incomodar. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Começou a me incomodar. O que eu fiz? Peguei tudinho, coloquei dentro de um balde e tampei. Falei, não. E ali eu marquei com o pastor que era para ir na minha casa para fazer o quebra. E o pastor, quando dava para o pastor ir com a pastora, o meu esposo estava em casa. E eu não podia fazer isso porque eu sou evangélica, mas meu esposo até então não era. Então, a gente não pode sair agredindo a fé das pessoas, sabe? Eu respeitava, porque ele é católico e eu evangélica. E eu não podia fazer isso quando ele estivesse em casa. Aí eu falei, tá bom, então eu tenho que esperar. Aí era sempre assim, quando dava para ele vir, o meu esposo estava em casa, e quando o meu esposo não estava em casa, ou só estava ele ou só estava a esposa. E era sempre assim. E eu não era pastora, não era obreira, eu era somente aquela pessoa que gostava de ouvir, que gosta de ouvir a voz de Deus e fazer do jeito que Deus manda. Eu sempre fui assim, porque o meu maior sonho era ser amiga de Deus.
Esse era o maior sonho da minha vida. Eu queria ser freira só para ser amiga de Deus. Porque eu achava que toda freira era amiga de Deus. Então eu queria ser freira. Minha mãe disse, não vai ser freira. Eu tenho minha filha para casar e me dar muitos netos. Eu falei, eita, glória a Deus, aleluia, que assim seja. E assim é. E aí, um belo dia, já tinha juntado uma, só tinha deixado uma lá, porque era do meu esposo, ele que tinha comprado, e se eu pegasse aquela ali, o negócio, o tempo ia fechar pro meu lado. E eu não queria que o tempo fechasse, eu queria que o sol continuasse brilhando, né? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos, derruba tudo, faz um quebra-tudo. E aí tá. Aí eu tô deitada, meu esposo levantou de manhã para ir no supermercado e eu tô lá debaixo das cobertas, tempo frio, neve, tô debaixo das cobertas. Daqui a pouco, uma voz diz assim, olha, levanta, vai lá na oficina do Michel, pega o martelo e quebra tudo. Eu falei, isso não é Deus não. Não é Deus, por quê? Deus não ia falar um negócio desse para mim. Ele sabe que eu não sou pastora, ele sabe que eu não sou nada. Como é que ele vai mandar eu quebrar? O meu pai já tinha dito que se eu quebrasse, eu ia ficar ceguinha da gota serena. Existe isso? Não sei. Disse que eu ia ficar porque uma prima dele entrou numa crença, aí entrou nessa de quebrar as imagens, tudinho, e ficou ceguinha. Mas quando a gente faz aquilo que Deus não mandou fazer, fica cego mesmo. Deus não mandou. Eu fui fazer porque Deus mandou. Deus mandou, aí eu falei, não, isso não é Deus não. Peguei o travesseiro, botei assim na cabeça, no ouvido, para não escutar a voz. Olha que tolice. Aonde que a gente pode... Tu pode tampar o ouvido, tu pode tampar o que tu quiser. Tu pode entrar para a profundeza da terra. Mas tu sempre vai ouvir a voz de Deus, porque Ele está em todo lugar no mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. E aí eu tampava, botei a mão no ouvido, enfiei o dedo no ouvido, mas aquela voz dizia, levanta, pega o martelo e vai lá e quebra tudo. Eu falei, meu Deus, isso não é eu, porque eu não sou... O pastor disse também que eu não podia, que só ele com a esposa podia. E eu falei, mas por que Deus está mandando eu fazer esse negócio? Se eu não sou nada. Então, se eu não sou nada e Deus mandou eu fazer, porque Ele é o grande eu sou. E se foi o eu sou que mandou tu fazer, vai lá e faz. Ele não mandou o profeta profetizar aqui? Profetiza. Não estava só osso e seco e não reviveu tudo? E por que ele está mandando você fazer e você não quer obedecer? Porque tu disse que teu pastor... Quer dizer que o teu pastor manda mais do que Deus? A tua pastora manda mais do que Deus? Pois é, para mim não. Para mim, a voz que manda na minha vida é a voz de Deus. A direção, para mim, é a direção de Deus. Não tem direção de marido, não tem direção de A ou de B, é a direção de Deus. Se o meu marido não tiver contra, pois ele que vai para lá e eu vou para onde Deus mandou. Porque o meu negócio, em primeiro lugar na minha vida, é Deus. Não tem filho, não tem marido, não tem irmão, não tem ninguém. É Deus em primeiro lugar na minha vida. Amém? Glória a Deus. É assim que eu sou. É assim. Essa sou eu. E eu coloquei um roupão, né, que estava frio, e desci com um balde cheio de imagem. E comecei a louvar. O único que é digno de receber a honra e a glória. Comecei a louvar este louvor e o martelo comeu foi do centro. Quebrei tudo. Quer dizer, tirante daquela do meu marido que estava lá, porque senão ele disse que o tempo ia fechar pro meu lado. Deixei ficar lá uma semana, uns 15 dias, um dia lá, não me lembro em detalhes quantos dias eu deixei. Aí eu tirei ela de lá, coloquei um vaso no lugar dela, né? Coloquei, escondi ela atrás da cortina, deixa ficar um tempinho aí. Se ele não perguntar, é porque ele esqueceu, não está se lembrando, e eu desço o martelo nela. Vou cacetar ela direitinho, fazer um sucatão dela. Ali tinha Buda, tinha de prata, tinha de porcelana, tinha de plástico, tinha de todo jeito. Aí um belo dia eu falei, já esqueci, eu levei pro fundo do quintal e quebrei. Era só uma boneca de plástico com uma roupagem muito bonita, só a cabeça de plástico, o resto tudo era pano. Arranquei a cabeça, fiz lá o picotado, toquei no fogo, queimei tudo. Quando o homem chegou do trabalho, a primeira coisa, o Satanás abriu o olho dele e fez ele enxergar exatamente para lá. O bicho contou para ele, foi lá e contou, falou, hoje a tua casa vai cair. Tua casa vai cair. Quem mandou tu quebrar? Quem mandou tu quebrar? E eu
E ele falou, eu fiquei quietinha, me fingindo de morta. Não falei nada, só em espírito de oração. Fui trabalhar no outro dia, coloquei um jejum, fiquei de jejum. Falei que quando ele chegasse, ontem ele já brigou daquele jeito, quando ele chegar, aí que ele vai brigar. Mas eu vou ficar de jejum e vou orar, quando ele chegar, ele vai chegar mais manso do que um cordeiro. E foi desse jeito. Quando ele chegou do trabalho, chegou cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Tá vendo só? E se eu tivesse... tu quer, não quer? Então vem pro ringue. De jeito nenhum. Tem que ter sabedoria. Quando um tá lá em cima, o outro tem que estar aqui embaixo. Baixa a bolinha para não quebrar a casa toda. E aí, agora, quando a gente passa pelo lugar, ele fala, ali tem um monte de imagem que não quer quebrar. Eu falei, calma, não é assim não. Tem que respeitar o espaço dos outros. Não é assim. Tá? Eu tenho a ver com a minha vida, com a vida do A e do B, não. O meu negócio é falar a verdade para vocês. Falar o certo, não enganar. Aí você vai ficar doente, cheio de maldição hereditária e não vai fazer porque o fulano falou que você não pode. Você pode. Busca a presença. Você já aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, então você pode. Não ora como eu oro, mas ora em pensamento, porque o Satanás, ele não tem o poder de ler a tua mente. Ora em pensamento, você já entregou a tua vida para Jesus e disse, Senhor, eu não aceito na minha vida nenhuma maldição hereditária, porque a minha aliança agora é contigo, Senhor. Se a minha família no passado fez uma aliança com o mundo das trevas, a minha aliança é com o mundo da luz. É com a luz, a minha aliança. A minha aliança é com o Pai, é com aquele que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Essa é a minha aliança. E tudo que ele mandar fazer, eu vou fazer. E aí, o céu é o limite. Tudo que você quiser, aonde você colocar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí, profetiza. Deus manda profetizar, eu não vou profetizar. Aí tu fala assim, não, Francisca, mas esse homem aqui, ele é um profeta. Ah, é? Mas Deus manda profetizar. Quem profetiza não é só profeta, não. Não, qualquer pessoa pode profetizar. No nome do Senhor Jesus. Agora não vai dizer, o Senhor Jesus mandou se ele não mandou. Nós podemos profetizar no nome do Senhor Jesus, enfermidade. Eu profetizo que tu sai da vida dessa pessoa hoje, agora. Entendeu? Eu não estou dizendo, olha, o Senhor Jesus mandou. Estou falando no nome dele. Porque ele nos deu essa autoridade. Ele nos deu. E se ele nos deu, nós temos que usar. Senão, o que adianta tu ter um carro, aí tu deixa parado na garagem, aí tu vai de a pés pro trabalho. Ah, não, meu carro é só para mim olhar, passar o paninho nele ali, ficar polidinho, e só bonitinho, beijo nele lá, entro nele, fecha a portinha. Pra quê, então? Não. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. A diferença da nossa vida, ela é assim. Ela não é, agora eu tô em Nova York, eu tô na Bélgica, eu tô nos Estados Unidos, eu tô em Miami. Não, não é o lugar. É quem tá com você naquele lugar. Você pode estar no meio do deserto, mas se Deus for contigo no meio do deserto, Deus vai fazer o teu deserto como oásis. Ele vai fazer o teu deserto florir. Fazer jorrar água no meio do teu deserto. Vai trazer a existência aquilo que não existe. Estava seco? Tu vai ver. Deus vai fazer a tua seara florescer. Tu vai colher 70, 100 por um. No tempo de escassez. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E agindo ele, quem pode impedir o agir dele? E aquele profeta Ezequiel, ele viu ali. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez e ele viu. Então Deus está mandando você fazer, tu não vai fazer? Porque o fulano falou que tu não pode fazer? Então quem manda na tua vida é o fulano ou é Deus? Mas você não aceitou a Deus? E por que tu, em vez de obedecer a voz de Deus, tu obedece a voz daquela pessoa que tu não sabe nem de onde que veio? Se é enviado do Satanás, porque com certeza é. Porque aquela pessoa que diz que tu não pode fazer, olha... Outra coisa, o meu marido já ficou doente várias vezes. Tu sabe quantas vezes um pastor, uma pastora foi orar, ou um irmãozinho da igreja, orar pelo meu esposo? Nunca! Porque a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso todas
todas as coisas naquele que me fortalece. E quem era eu? Quem ia orar pelo meu esposo e quem ora por ele, pela minha casa, sou eu. É eu que oro. No nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia a enfermidade agora da vida dele. E sai. Meu marido ficou 4 dias com a apendicite estourada. Quando eu saía de casa, eu botava a mão em cima dele e falava, Senhor, cuida dele. E eu ia trabalhar. E quando eu chegava em casa, ele estava ardendo de febre. Até no dia que eu levei ele para o hospital, chegou lá, estava tudo estourado. Tudo estourado. Mas não morreu. Porque eu saía de casa e disse, Senhor, cuida dele. E Deus cuida. Se você entregar na mão dele, eu não sei qual é o teu problema, mas entrega na mão dele e confia, descansa nele que tu vai ver. Tá no deserto, vai ir pro paraíso, pro oásis. O teu deserto vai jorrar água, vai florescer. Tu vai ter aquilo que tu nunca, nem nos teus maiores pensamentos, tu pensou em ter, tu vai ter. Porque Deus vai te dar. A partir do momento que você resolver obedecer a direção dele e fazer tudo aquilo que ele te mandar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Coloca aí a sua garrafa de água, o seu azeite, a sua peça de roupa, o seu pão, que nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque, unja esta água, este azeite, essa peça de roupa, este pão, coloca uma unção, Pai, poderosa sobre, Pai, esses objetos. Igual o Senhor fez no vale de osso seco, Pai. Que aquela pessoa, Senhor, que está desse jeito, que ela, no momento que ela beber desta água, usar deste azeite, comer deste pão, ela seja imediatamente para a honra e glória do teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus, ela seja curada. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que a fé do teu povo seja avivada, que os olhos dele sejam abertos, que ele tenha entendimento, discernimento para entender, Senhor, que quem manda é o Senhor. É o Senhor que manda e nós temos que ser filho e filha obediente, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, toca, Senhor, naquela mulher que está com câncer no seio, câncer no útero, no ovário, Senhor, na língua, na garganta, na cabeça. Toca naquele homem que está com câncer de próstata, Senhor. Toca naquela mulher que está com fibromialgia, Senhor. Problema nos rins, problema na vesícula, meu Pai. Problema na coluna, reumatismo, artrite, artrose. Pai, no nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, meu Pai, na vida do teu povo para curar, para libertar, Senhor, de todas as amarras, de toda escravidão que Satanás colocou essa pessoa. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada todas as amarras, toda escravidão, todos aqueles que estavam escravos, que seja liberto. No nome do Senhor Jesus, espírito de escravidão, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás e seus demônios, bate em retirada da vida do povo do meu Deus, agora. Eu te dou uma ordem, sai no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo todo o demônio, espírito de tranca-rua, de pombagira, de Jezabel, de Chucaveira, espírito de Maria Mulambo, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, esse demônio que está escravizando essa pessoa com espírito de medo, com espírito de depressão, com espírito que levou esse homem, tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. No nome do Senhor Jesus, sai Satanás e seus demônios amarrado e queimado no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida desse homem, da vida desta mulher. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, vai na nossa frente, removendo todo o atrapalho, toda a pedra de tropeço, todo embaraço dos nossos caminhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, seja removido para sempre dos nossos caminhos. Toda pessoa que estava enferma, que ela seja curada agora, no nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí agora, no nome do Senhor Jesus. Para curar, Pai. Pai, envia tuas legiões de anjos, Pai, nos nossos trabalhos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, nos hospitais, nas cadeias, nos manicômios, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos opivang, Pai. Aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar, para libertar o teu povo de todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.